segue o passeio! Ah, vocês estão lembrando de quê? Da festa junina, não é? Ai, como é bom, né? Olá, meus amores! Então, estamos aqui para mais uma aula de arte. Muito bem, vamos falar de um movimento muito importante para a história da arte no Brasil e no mundo. Nós vamos falar do cubismo. Você já ouviu falar nessa palavra? Será? Pega a sua apostila, para que você acompanhe com a tia Sheila. Nós vamos começar a falar sobre o cubismo. Nós estamos na página 181, no módulo 6 da sua apostila, ok? Nós estaremos falando sobre o cubismo. Tia, mas o que foi esse cubismo? O que foi? Foi um movimento da vanguarda artística. Quando foi que surgiu o cubismo? No século XX. Onde foi que surgiu o cubismo? Na França. O cubismo ele era marcado pela utilização das formas geométricas, que fugia de todos aqueles padrões estéticos, todos aqueles padrões que já era das artes plásticas, ou seja, todos aqueles padrões eram, o nome já fala, né? Padrões, tinha que seguir, mas esses artistas que foram precursores, que começaram a produção, que começaram a instituir essa questão do cubismo, que foram Pablo Picasso, que era um artista, e Georges Braque, que era um escultor, eles simplesmente mudaram isso daí. As formas geométricas utilizadas nas suas esculturas, nas suas pinturas, indicavam uma nova técnica, uma nova forma de representar a arte, que é o que nós chamamos de cubismo. As artes eram representadas, as artes eram mostradas, vivenciadas a partir de diferentes formas geométricas, sempre pregadas uma à outra, sempre unidas uma à outra, juntas uma à outra. Na sua apostila você consegue ver duas telas muito importantes que tem aí na sua apostila, e aí no cantinho também da sua tela, você vai conseguir visualizar algumas das telas muito importantes desse artista, ó, Pablo Picasso. Esse artista foi muito importante, né? É um nome dado e normalmente o nome mais lembrado quando se trata dessa técnica do cubismo, ok? Aí na sua apostila, você vai poder responder essas atividades aqui, ó, que tá na página 182, para que vocês possam entender mais um pouquinho sobre essa questão do cubismo, certo? Lembrando que essas pinturas foram no pós-impressionismo, que vocês vão entender isso daí um pouquinho mais pra frente, ok? Respondam essa atividade que está falando sobre isso daqui e nós vamos continuar a falar sobre o cubismo aqui no Brasil. Que a tia acabou de falar aqui foi o cubismo no mundo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cubismo no Brasil. Então, olha só, o cubismo no Brasil, ele só teve uma maior força, ele só teve um reconhecimento, digamos assim, depois da Semana de Arte Moderna no ano de 1922. Nesse ano de 1922, depois dessa Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros começaram então a perceber o cubismo e ele começou a fazer parte de algumas obras de arte aqui no Brasil. Por mais que os artistas não eram exclusivamente cubistas, ou seja, não representavam tanto a arte cubista, mas nós conseguimos observar em algumas telas de alguns artistas algumas dessas formas geométricas que fazem com que nós percebamos a arte cubista. Por exemplo, a Tarsila do Amaral, tem algumas telas, olha aí para você ver, algumas telas da Tarsila do Amaral que a tia Sheila colocou aí para você, tá percebendo algumas características da arte cubista, ao uso das formas geométricas. Anita Malfatti, olha aí para você ver, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Esses artistas brasileiros tiveram sim alguma contribuição com o cubismo no Brasil, porque eles fizeram algumas de suas obras retratando, representando esse tipo de arte, utilizando-se de formas geométricas.
ok? Aí na sua apostila, na página 183, tá falando sobre essas principais características. O que foram essas principais características que predominaram aqui no nosso país de acordo com o cubismo? Essa técnica era uma técnica muito utilizada por esses artistas, porém, é uma técnica que nos faz ter ideias, que nos faz pensar que forma geométrica que está sendo representada ali, que forma geométrica está sendo representada aqui, né? Um dos artistas mais famosos, como a tia falou, foi o Pablo Picasso. E uma das suas obras de arte mais famosa foi essa que a tia vai mostrar aí para você, ó. Guernica. Essa obra de arte foi muito importante e também muito famosa. É muito famosa, né? A natureza morta, os retratos, são temas muito utilizados nessa obra cubismo, nessa obra cubista. Ou seja, são temas que são utilizados para serem feitos essas obras de arte, ok? Você vai pegar o seu exercício, que está na página 184 e 185, vai conseguir responder toda essa atividade para a tia Sheila, vai anotar as suas possíveis dúvidas e na nossa videoaula próxima, você estará aqui para que eu possa te ajudar a responder e a te ajudar a sanar as suas dúvidas possíveis. Acredito que não terá nenhuma dúvida, porque vocês são topíssimos, como a tia Sheila sempre diz. Vocês são topíssimos, estão sempre fazendo as atividades, estão sempre antenados e prestando atenção aí na nossa aula, você conseguirá resolver todas as atividades, ok? Beijoca, até a próxima e segue as nossas aulas!